Bom dia, Miguel. Bom dia, professora. O que vocês estão fazendo? Nós estamos praticando artes marciais. Então, deixe-me perguntar, você conhece alguns grandes mestres em artes marciais? Conheço sim, eu conheço o Bruce Lee, assisti os filmes dele. Você conhece Zhang Sanfeng? Não conheço muito não. Zhang Sanfeng é uma figura muito misteriosa, com habilidades extremamente altas em artes marciais. E Zhang Sanfeng costumava praticar artes marciais em nossas montanhas Wudang. Nossa, eu quero muito conhecer ele. Então, vamos conhecer juntos. Zhang Sanfeng, também conhecido como Quan Yi e Junbao, apelidado de Desleixado. Ele é um famoso estudioso taoísta, pensador, calígrafo e artista marcial. O fundador da escola Wudang chinesa, a escola Sanfeng, e fundador do Sanfeng Taichuan. Ele pregou nas famosas montanhas e rios da China e teve uma grande influência entre povos chineses, e foi chamado de verdadeiro imortal. Historicamente, ele recebeu títulos exclusivos de muitos imperadores, e Zhang Sanfeng viveu e praticou nas montanhas Wudang. E nos anos de Yongle, o imperador esperava conhecê-lo. Então, ele construiu um palácio em Wudang, Yujiangong, o Palácio do Encontro com a Verdade. O Yujiangong situa-se entre um monte atrás e um rio na frente. Acredita-se que tal localização geográfica e ambiental é muito bom. A monte atrás de Yujiangong é chamado de Phoenix. À esquerda está o Ancient High, a varanda para olhar os imortais. À direita está Rei Hudong, a caverna do Tigre Preto. A pequena colina no outro lado do rio é chamada de Jiuluoshang, Monte de 9 Dragões. O palácio de Yujian é cercado por montanhas e rios, quente no inverno e fresco no verão, bonito e silencioso. O elogiam como o reino espiritual do Quarto das Fadas, o que significa que o cenário aqui é tão lindo, assim como o lugar onde os imortais vivessem na mitologia. Se você olhar do ar para baixo, Yujiangong é aproximadamente um quadrado, com os lados esquerdo e direito curtos e os lados superior e inferior longos. O palácio é dividido em 3 partes da frente para trás: o jardim, o salão do dragão e do tigre, e o salão do verdadeiro imortal. Essas 3 partes estão localizadas firmemente em um eixo central e organizadas de maneira ordenada. Este eixo central também divide a vista do palácio nas partes esquerda e direita, com o palácio oeste à esquerda e o palácio leste à direita. O palácio de Yujiang cobre uma área de mais de 50.000 metros quadrados, equivalente ao tamanho de 7 campos de futebol. A cor geral é composta por telhados pretos e paredes de tijolo vermelho. Durante o período Yongle, construiu-se 97 palácios em Yujiangong. Durante o período de Jiajing, o número aumentou para 396, e 33 estão preservados. Yujiangong é realmente majestoso e lindo. Vamos aproximar e dar uma olhada. Entrando no Palácio Yujian, você passará por 3 portões, um por um. O primeiro portão é o principal do palácio, aos seus 2 lados se conectando 2 paredes em forma do caráter 8. As paredes são decoradas com padrões esculpidos em esmalte colorido, que são requintados e bonitos. Depois de passar o portão, há uma grande praça com 2 pequenas portas simétricas nos lados esquerdo e direito da praça, que são as portas dos segundos palácios, leste e oeste. Seguindo em frente, é o segundo portão do Palácio de Yujian, o portão do Palácio do Dragão e Tigre, que fica em uma plataforma alta. Há degraus de pedra na frente e atrás, com corrimãos de pedra esculturadas em todos os lados. O palácio é instalado de tijolos e madeira. Saindo do Salão do Dragão e Tigre, você chegará ao último portão do Yujian, o portão do Salão de Verdadeiro Imortal, que é semelhante em estrutura ao segundo, e é dedicado a Zhang Sanfeng. Caso olhe para o seu telhado e as telhas empilhadas ordenadamente lá, se encontram nas conexões de telhas uma linha horizontal e 4 linhas oblíquas. Essas linhas são chamadas de crista do telhado. Portanto, é uma crista principal e 4 cristas oblíquas. O tal telhado é o nível mais alto de respeito na arquitetura chinesa antiga.
os beirais sob o telhado como se fossem as asas de pássaro, adicionando um tom de vivacidade a este palácio majestoso. Aprecia a aparência de Yuzhangong, Miguel. Você quer saber mais algo? Professor, eu tenho uma curiosidade. Esse palácio ele foi construído para homenagear o Jiang Sanfeng? Não completamente. Tem uma pequena história sobre isso. Sério? Eu quero saber sobre essa história. Começando com Zhu Yuanzhang, o imperador fundador da dinastia Ming, os imperadores durante toda a dinastia Ming respeitavam Jiang Sanfeng e ansiavam por isso. Zhu Yuanzhang enviou oficiais para procurar Jiang Sanfeng, mas não conseguiram encontrá-lo. Seu filho, o imperador Yongle, continuou essa tradição. O imperador Yongle está muito ansioso para conhecer Jiang Sanfeng e escreveu uma carta autografada e a enviou para Wudang. Na carta, o imperador disse com sinceridade: "Eu admiro os imortais há muito tempo e mandei várias pessoas enviarem cartas para o Senhor. Eu me pergunto se você os recebeu. O Senhor é moralmente elevado e imprevisível. Embora eu seja sábio e medíocre, estou muito ansioso para conversar com você. Não sei se vou conseguir." Yongle procurava Jiang por 6 vezes, mas sem resultado. Então, ele só podia construir um palácio no lugar onde o mestre Jiang praticava artes marciais. O palácio foi nomeado Yuzhangong, o que significa que o imperador esperava encontrar o verdadeiro imortal de Jiang Sanfeng e esperava que Jiang Sanfeng voltasse aqui e deixasse o imperador conhecê-lo. Mas o imperador Yongle nunca realizou seu desejo. Jiang Sanfeng era um homem tão misterioso que até o imperador queria ver ele e não conseguiu. Mas por que o imperador Yongle continuava procurando por ele? Boa pergunta. A resposta está chegando. O imperador Yongle estava curioso e ansioso por Jiang, por causa da influência de seus ancestrais. Nessa época, ele havia acabado de subir ao trono e esperava ansiosamente que alguém pudesse ajudá-lo a estabilizar o coração do povo. E Jiang Sanfeng é uma pessoa misteriosa e imprevisível no povo e entende o destino. Não há dúvida de que Jiang é o candidato mais adequado, nem mencionar que o encontro também foi um desejo não realizado por seu pai. No terceiro ano de Yongle, 1405, foi emitido em Pequim o primeiro decreto imperial para encontrar Jiang Sanfeng. Nos 10 anos seguintes, o imperador Yongle procurava por ele muitas vezes. A atual Wudang é dedicada totalmente ao imortal taoísta Jiang Wu, mas apenas é dedicado Jiang Sanfeng ao palácio Yuzhang. Então, professor, agora com o que você falou, eu estou bastante curioso para saber mais sobre o Jiang Sanfeng. Então, vamos ver o Museu Wudang? Vamos. A figura de bronze dourado de Jiang Sanfeng já foi colocada no salão Jiangxian de Yuzhanggong. A obra foi feita por ordem do imperador Yongle da dinastia Ming. Depois que seu corpo tinha fundido em cobre, a superfície foi revestida com uma camada de ouro, que era muito delicada. O retrato veste-se em uma túnica taoísta, chapéu que chamamos douli, e sandálias de palha. Seu rosto é rechonchudo, e seu corpo é elegante e vivo. É uma obra de arte única e muito preciosa. Agora, o retrato foi transferido para o Museu de Wudang, para que mais pessoas possam visitar e admirar. Nossa, que bacana que agora a gente consegue ver o Jiang Sanfeng dentro do museu. Sim. Então, agora você já aprendeu mais sobre Yuzhanggong? Aprendi sim, mas me conta, professora, tem alguma coisa que eu ainda não aprendi? Tem sim, bem debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés? Trata-se o grande trabalho que está sendo feito na China, que é chamado de desvio de água do sul para o norte. Entendi, que bacana. Devido à influência do terreno e do clima,
a distribuição dos recursos hídricos no sul e no norte da China é desigual. O sul é rico em recursos hídricos, enquanto o norte é carente. Nessa época, os chineses se perguntavam: podemos emprestar um pouco da água do sul para o norte para aliviar o problema das dificuldades hídricas no norte? Então, em 1958, o projeto de transferência de água do sul para o norte foi proposto pela primeira vez. Depois disso, muitos chineses estão se esforçando para este grande projeto. O projeto Desvio de Água do Sul para o Norte visa transferir uma parte dos recursos hídricos do rio Yangtze, na China, para o norte e noroeste da China, mudando assim o desequilíbrio regional de recursos hídricos, especialmente a severa escassez de água no norte. Este é o maior projeto de transferência de água do mundo até hoje. O projeto atravessa as 4 principais bacias do rio Yangtze, Huaihe, Amarelo e Haihe, e passa por mais de 10 províncias, regiões autônomas e municípios diretamente subordinados ao governo central. Há longas linhas de transmissão de água ligando muitos rios. A área que se influencia é muito ampla, beneficiando mais de 110 milhões de pessoas quando for estabelecido. Nossa, mas esse projeto é muito grandioso. E ele tem alguma relação com o Yuuzhanggong? São bem relevantes. Continue ouvindo. O projeto Desvio de Água do Sul para o Norte é dividido em 3 rotas: leste, meio e oeste. Entre elas, o ponto de partida da rota do meio é o reservatório de Danjiangkou, na Udang, a fim de transportar melhor a água para o exterior. A altura da barragem de Danjiangkou foi aumentada em 14 metros, de sua altura original de 162 metros para 176,6 metros. O diferencial equivale ao total das alturas de 2 girafas, com a altura da barragem aumentado. A instalação pode armazenar mais água. Então, assim foi elevado também o nível da água de Danjiangkou, atingindo 170 metros. Mas se for necessário abrir uma barragem para liberar água, a água de 170 metros de altura submergirá completamente o Palácio Yuuzhan, de 160 metros de altura. Então, medidas devem ser tomadas para proteger o Palácio Yuuzhan de ser submerso. Nossa, então é assim? E como conseguiram fazer isso? Os especialistas pensaram em uma maneira para levantar o Yuuzhanggong. Sério? Nossa. E conseguiram? Os chineses realmente têm uma força extraordinária. Sim. Então, escute essa. O Departamento de Relíquias Culturais fez de tudo para investigar, pesquisar e projetar, buscando uma forma mais adequada de proteger o patrimônio mundial. E finalmente nasceu um plano: elevar o Yuuzhanggong. Em agosto de 2012, iniciou o projeto e em janeiro de 2013, após meio ano, o Palácio de Yuuzhan foi elevado mais 15 metros, de forma intacta. Este projeto é o maior e do nível mais alto na proteção de relíquias culturais durante o projeto de desvio de água. Criou também, no caso de Yuuzhanggong, o recorde mundial do Guinness sobre a altura de elevação no prédio. O trabalho de levantamento foi concluído em 6 etapas. Primeiro, execute o layout do projeto ao redor do Palácio Yuuzhan, de oeste para leste. Em segundo lugar, desmontaram, numeraram e transferiram as relíquias culturais existentes. Em seguida, levantaram os portões do palácio, os prédios leste e oeste e outros edifícios como um todo. Depois, aumentaram a altura por a cama de solo. Após isso, providenciaram o sistema de drenagem. Por fim, as relíquias culturais serão restauradas, protegidas e realocadas. O projeto de elevação custou quase 200 milhões de yuans. Depois que todos os projetos forem concluídos, ele se tornará um palácio cercado por água em 3 lados e será apresentado ao mundo com um novo visual. Miguel, hoje vemos Zhang Sanfeng e aprendemos as histórias de Yuuzhanggong. Você já aprendeu? Eu aprendi e realmente me surpreendeu. Udang é um lugar cheio de surpresas.
Sim, e quando eu voltar pra escola eu quero contar pra todos que eu consegui ver Jansan Fan.